Olá, pessoal. Bom dia. Aqueles que eu ainda não pude cumprimentar pessoalmente. Hoje é um momento muito especial para nós, porque nós vamos participar da ceia. E a ceia, ela sempre nos remete ao sacrifício de Cristo. E ela é extremamente importante. Gostei que o Jaime falou aqui, né, do leão da tribo de Judá. E desde Gênesis, quando Jacó vai abençoar a sua família, lá no finalzinho do livro de Gênesis, ele fala que Judá é como um leão que se assenta e descansa depois de ter capturado a sua presa. E em Apocalipse, Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, como desde o princípio a Bíblia nos leva a observar essa figura que é prometida já em Gênesis capítulo 3,15, lá para Eva, e essa figura vai sempre tomando como que uma sombra atrás, num pano de fundo da história da Bíblia, né? Volta e meia a gente olha e aquela sombra está lá, até que no fim ela é descortinada no Evangelho. E essa figura é a figura de Cristo, que está por trás de todo esse desenrolar da história. Então, como é magnífico e é um privilégio nós estarmos hoje e podemos participar dessa ceia, lembrando que Deus cumpriu tudo em Cristo, né? Não há nada mais que sobre, não há nada mais a ser revelado, não há nada mais a ser evidenciado, não há nada mais a ser adorado, a não ser o próprio leão da tribo de Judá, e essa é a nossa segurança e a nossa certeza. Hoje eu quero aproveitar esse momento de ceia, que eu quero introduzir o livro do qual eu vou falar mais seguidamente, enquanto eu estiver aqui. Então, eu quero, pelo menos, que quem está aqui hoje tenha, pelo menos, uma introdução, uma ideia básica para tudo que nós vamos falar depois sobre esse livro. Para mim, é um dos livros mais magníficos que foi escrito pelo apóstolo Paulo. É uma das suas epístolas mais antigas. Talvez a epístola que nós vamos olhar agora seja a carta do Novo Testamento mais velha de todas. Ela vem antes dos evangelhos, ela vem antes de tudo, embora não para mim. Eu acho que 1 Tessalonicenses é mais velha que essa carta. Acho que Tiago pode ser um pouquinho, talvez, mais velho do que essa carta. Então, nós estamos olhando, talvez, para a terceira carta mais antiga, talvez a primeira, muitos autores colocam ela como carta mais antiga. Eu acho que não é a mais antiga, mas, de qualquer forma, está entre as primeiras que foram escritas, antes mesmo dos evangelhos virem a ser escritos. É a carta aos Gálatas. Se você já leu a carta aos Gálatas, se você já viu a carta aos Gálatas, você viu quão profundo é o que Paulo está tentando colocar ali. E é essa carta que eu quero que a gente veja hoje. De uma forma mais tranquila. Nós não vamos olhar toda ela, em todos os seus pormenores. Nós vamos apenas dar uma olhada ligeira, e eu quero pegar alguns versículos específicos da carta, e quero dizer o motivo pelo qual eu peguei esses versículos específicos para nós darmos uma olhada hoje. Tá? Então, Gálatas é uma carta que foi escrita, como eu já falei para vocês, muito no princípio do cristianismo. Tanto que os assuntos que Paulo vai falar aqui são assuntos básicos a respeito de dúvidas que aconteceram sobre o cristianismo no seu início. A região da Galácia, ela é uma região, ela tinha a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. Hoje ela faz parte do território da Turquia. E a Galácia do Norte, ela foi fundada pelos celtas. E tinha a parte da Galácia do Sul, que é a parte onde Paulo fez a sua primeira viagem missionária junto com Barnabé. Então, a carta aos Gálatas não é dirigida a uma igreja, como Coríntios, como Romanos, como Tessalonicenses. Ela é dirigida a uma região. Seria mais ou menos o equivalente a alguém mandar uma carta aos cristãos da Serra Gaúcha. Eu disse, tá, mas Serra Gaúcha tem Caxias, tem Bento, tem Farroupilha, tem Flores da Cunha, tem Nova Pádua, tem São Marcos. Isso, exatamente isso. Várias cidades. E Paulo escreve essa carta para as igrejas exatamente dessas cidades. Por quê? Porque a parte sul da Galácia, ela era uma região muito diversificada quando se fala de cultura. Ela era uma região que foi
recebeu diversas culturas através dos séculos. Eu falei para vocês que a parte norte, ela era dominada pelos celtas, mas desde o princípio, muitos povos passaram ali. E eles já tinham passado por uma parte de colonização árabe, eles já tinham passado por uma parte de colonização grega, eles estavam passando por uma parte de colonização romana. Então, era uma cidade multicultural. E, por esse motivo, havia muito choque religioso entre eles. Porque cada uma dessas culturas trouxe parte de religião. E o que aconteceu foi que chega o cristianismo agora, e ele é uma nova proposta. E essa nova proposta agora, que é o cristianismo, ela vai chocar com muitos outros elementos ali, inclusive judaicos e tudo mais, que estavam presentes ali. Então, quando Paulo vai escrever essa carta, ele vai justamente corrigir ou lembrar a igreja a respeito de alguns aspectos que ela não pode abrir mão. Por quê? Porque o cristianismo estava sofrendo um sério risco de ser corrompido lá naquela região, de ser transformado, de ser sincretizado, de virar uma coisa híbrida completamente estranha, que nós, particularmente, estamos já acostumados. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de um cristianismo totalmente sincretizado. É tão sincretizado o cristianismo no Brasil, por exemplo, que o catolicismo que é expresso no Brasil é diferente do catolicismo que é expresso, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós temos muitos elementos que são estranhos a qualquer outra parte do mundo em termos de catolicismo. O que mais dirá sobre aspectos do cristianismo protestante, né, essas vertentes todas, porque nós temos muitas culturas. O Brasil é um país multicultural. Todo tipo de cultura botou um pouco do dedo aqui, e o Brasil é mais ou menos essa sopa cultural que nós temos ali. Por isso, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu quero que nós leiamos a Carta aos Gálatas. Porque eu acho que, como Brasil, nós estamos sofrendo um risco enorme de entrar nesse caldeirão de sopa, e o nosso cristianismo, a forma do brasileiro expressar o cristianismo como protestante, hoje, ela é completamente equivocada, em muitos dos seus aspectos. Mas nós vamos falar isso mais adiante. O problema é que Paulo, então, implantou essa igreja, ou a igreja na região da Galácia, na primeira viagem missionária, e ele vai escrever essa carta para corrigir um problema que estava acontecendo entre os judeus, principalmente lá. Como eu falei, era uma cidade multicultural, havia alguns judeus lá, e esses judeus estavam tentando colocar na mente dos cristãos, vamos dizer assim, alguns aspectos da vida judaica. O contexto que Paulo está escrevendo aqui é o livro de Atos, capítulo 13 e 14. Se você olhar Atos, capítulo 15, vai ter o concílio de Jerusalém. O concílio onde os judeus e os cristãos judeus e os cristãos gentios se reuniram para decidir o que do cristianismo deve ser continuado e o que do judaísmo deve ser abandonado. Como essa carta foi escrita antes de Atos, capítulo 15, Paulo não tinha o documento, né, do concílio de Jerusalém para fazer a sua defesa. Então, ele vai fazer, inspirado pelo Espírito Santo, uma defesa a respeito do Evangelho, que estava tentado ser sequestrado por esses judaizantes, que queriam fazer uma forma híbrida de cristianismo, e o foco deles estava principalmente em observar a circuncisão, a dieta que o povo tinha, ou seja, o que comer e o que não comer, o que é sagrado e o que não é sagrado, e a guarda do sábado. Eu sei, nós temos hoje elementos cristãos que enfatizam exatamente isso, e eu digo, o pessoal não entendeu Gálatas. Quem enfatiza o cristianismo a respeito de comida, a respeito de guardar do sábado, ou até mesmo de circuncisão e outras coisas, não entendeu o livro de Gálatas. Não leu como deveria ter lido o livro de Gálatas. E os judeus estavam tentando justamente dizer para os cristãos lá da Galácia, dizendo assim, olha, a salvação, Jesus é importante, a cruz é legal, mas para ser salvo tem que circuncidar.
Para ser salvo, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que comer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E, além disso, tem que guardar esse dia, porque esse é o dia correto a ser guardado. Então, Paulo agora ele vai dar uma defesa a respeito desse evangelho. Mas, o que esses judaizantes tinham em mente? O que esses judaizantes tinham em mente para perverter a igreja? Eles tinham que fazer uma coisa. Eles tinham que minar a autoridade paulina. Então, esses judaizantes, eles chegaram até as igrejas da Galácia dizendo assim, olha, eu acho que Paulo se equivocou. Paulo não é assim um apóstolo, bem apóstolo. Paulo é um cara que inventou esse negócio de apóstolo, ele não é mesmo apóstolo. Apóstolo mesmo são os judeus, aqueles primeiros ali que viram Cristo. Paulo, do nada agora, começa a chamar de apóstolo, vem aqui, evangeliza vocês, diz que vocês deveriam abrir mão de toda essa história do judaísmo. Então, eu acho que não, eu acho que vocês precisam tomar cuidado com Paulo. Então, o objetivo desse pessoal era denegrir a imagem de Paulo diante dos cristãos, para colocar, então, as suas ideias judaizantes entre o povo. Essa é a questão da igreja lá na Galácia. Então, o cristianismo debateu isso tempo depois. É só ler Atos capítulo 15, Concílio de Jerusalém, o que os gentios deveriam guardar da lei judaica, ou a respeito do judaísmo, e o que eles deveriam abandonar e não mais usar. Como isso ainda não havia escrito, Paulo então vai escrever a carta aos Gálatas, e Paulo escreve essa carta, eu vejo 5 claros motivos pelo qual Paulo escreve a carta aos Gálatas. Primeiro, Paulo vai defender a sua condição de apóstolo. E ainda bem que Paulo defende a sua condição de apóstolo nesse livro, porque é a única carta que claramente define o que é apostolado. E com isso nós podemos dizer que a partir de Paulo termina o apostolado. Não tem mais apóstolos. Esse pessoal que se denomina de apóstolo depois do apóstolo Paulo não tem chance alguma, porque Paulo já estabelece, nós vamos ver conforme nós vamos ler a carta, falei para vocês, nós não vamos olhar hoje os pormenores, mas nós vamos ver que termina ali. O que acontece é que a função de apóstolo, ou melhor, o dom de apóstolo, que ele vai citar tanto em Coríntios quanto em Efésios, o dom de apostolado sim, mas a figura do apóstolo não tem mais. Por quê? Porque a lei e o evangelho se complementaram e terminaram ali. Paulo vai explicar que não há nada mais a ser acrescentado. Por isso nós, igreja cristã, estamos fundamentados na autoridade dos apóstolos. Ponto. Então, já terminou ali. Então, Paulo defende seu apostolado. Segunda coisa, Paulo defende o verdadeiro evangelho, onde ele fala que o verdadeiro evangelho é Cristo crucificado. E depositar fé nessa verdade de Cristo crucificado. Não há outra coisa que você possa ou deva acrescentar a esse plano que Deus já estabeleceu. O evangelho já foi cruamente explícito, colocado diante de nós por meio do Antigo Testamento, que era aquela sombra que eu falei para vocês. Cristo é aquela figura que está por trás, meio desfocada do Antigo Testamento, mas que no evangelho é trazida à frente e apresentada como figura mais importante. Por isso que o autor de Hebreus, inclusive, vai dizer que tudo no Antigo Testamento era apenas uma sombra do que Cristo viria a ser. Cristo passa a ser tudo o que o Antigo Testamento nos apresentou. Ele é o servo, aquele que vem restaurar e restabelecer todas as coisas. O plano que foi iniciado pelo povo de Israel, o Messias veio por Israel, e depois agora, então, ele é aquela figura que sai do plano de fundo e vem para o plano principal. Esse é Cristo. E Paulo vai dizer, evangelho é Cristo crucificado. Outra coisa que Paulo vai falar na carta aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: a apropriação dessa graça de Deus só pode ser feita por meio da fé. Não tem mais guarda disso, guarda daquilo, alimento assim, alimento assado, não tem mais circuncisão, não tem mais agora outros elementos. Ele diz, a única apropriação que se pode fazer dessa graça é por meio da fé.
E aí ele fala que é uma insensatez os Gálatas estarem voltando e retrocedendo a uma religiosidade vazia, a uma religiosidade que era só uma sombra que apontava para Cristo. Mas agora Cristo é a sombra, coloca uma sombra sobre toda a lei e todas as outras coisas. Então Paulo vai falar sobre isso. Paulo também vai falar que os gentios e os judeus agora são da mesma família. Os judaizantes queriam agora criar uma nova família meio híbrida de judeus e de gentios que se circuncidavam, que guardavam o sábado. E Paulo vai dizer, para isso, Cristo foi suficiente para trazer uma união como família sobre todos. E depois, a última colocação que eu vejo pela qual Paulo escreve a carta aos Gálatas é que o poder exclusivo para se apropriar por meio da fé de uma nova vida é proporcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a única forma que nós temos de poder que realmente pode transformar a gente. Não é por meio de rituais, não é por meio de coisas que eu vou fazer pessoalmente, não é por meio de qualquer outra coisa. Mas a única forma de poder dentro do Evangelho é a ação do Espírito Santo. Essas são as cinco motivos pelo qual Paulo vai escrever a carta aos Gálatas. Defender a sua condição de apóstolo, Evangelho é Cristo crucificado, a apropriação dessa graça é exclusivamente pela fé, judeus e gentios fazem parte de uma mesma família e o poder está nas mãos do Espírito Santo. Por isso Paulo vai dizer que você e eu devemos viver pelo Espírito e não mais pela nossa própria força. Por isso Paulo vai escrever depois lá em Coríntios dizendo assim, me orgulho das minhas fraquezas, porque é ali que o Espírito se mostra forte, porque quando eu sou fraco, Deus é forte. Então é isso que Paulo está tentando colocar aqui nessa carta. Nós não vamos ler tudo isso hoje? Não, porque vai levar bastante tempo, mas eu quero que a gente olhe um pedacinho dessa carta, ok? Pedacinho que eu quero que a gente olhe agora é o motivo e o principal versículo que chama a atenção nesse capítulo 1, nessa carta de Paulo. O versículo 6. Dá uma olhadinha ali o que Paulo fala no versículo 6 do capítulo 1, logo depois de ter feito a sua apresentação da carta, logo depois de dizer quem está escrevendo, logo após de saudar as pessoas que estão lá, logo após de fazer uma apresentação sobre quem Cristo é, Paulo agora vai falar o porquê ele está escrevendo essa carta. Ele fala assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo está admirado. Paulo está espantado. Paulo está desconcertado com a atitude dos Gálatas. Ele escreve essa carta porque ele diz assim, gente, eu estou pasmo, porque tão rapidamente vocês estão começando a abandonar o verdadeiro evangelho. Um outro evangelho. O que eu acho legal aqui é que para nós, em português, a palavra outro é outro. Né? Outro é outro. Só que no grego há duas palavras para outro. A primeira carta que é usada, a primeira palavra que é usada para outro é halos, no grego koiné, o grego antigo. Halos significa um outro da mesma espécie. Por isso que em João, capítulo 14, versículo 16, Jesus diz assim, se eu for, ou quando eu for, o Pai enviará outro conselheiro. Halos. É um outro da mesma espécie. É aquilo que quando você vai na mecânica e você tem que trocar a embreagem do teu carro, o mecânico diz assim, olha, eu coloquei outra embreagem. Você diz, bom, outra embreagem significa uma embreagem de acordo com aquela primeira, né? Da mesma essência, do mesmo fabricante. Ele só substituiu a que não funcionava mais por uma igual àquela, né? Não dá para o cara colocar, por exemplo, num Dodge, a embreagem do Fusca. Não vai dar certo.
Então, quando fala isso, fala sobre halos, outro da mesma essência, feito da mesma coisa, vindos da mão do mesmo fabricante. Por isso que também você tem a peça paralela, que pode ser boa. Peça paralela nem sempre é ruim, tá? Mas significa que é de um outro fabricante. Tá? É outra história. Mas se você vai usar a original, é aquela ali, ela vem até com a mesma marquinha da fábrica, dizendo lá, se é Chevrolet, é Chevrolet, se é Volks, é Volks, se é Peugeot, é Peugeot. Está lá, vem desenhadinho. Então, quando Jesus fala que virá outro conselheiro, Jesus diz, vem outro conselheiro igual, da mesma essência. Ah, tá, beleza, ótimo. Mas aqui, Paulo está falando que esse outro evangelho é um héteros. E aí nós conhecemos a palavra héteros. A palavra héteros significa outro de uma essência diferente. Por isso que quando eu falo que eu tenho um conjunto, se ele é homogêneo, ele é da mesma coisa. Por exemplo, eu tenho lá um saco de parafuso, um saco de prego, 12 por 12. Aquilo é homogêneo, todos os pregos ali provavelmente são feitos do mesmo aço, da mesma liga, do mesmo tamanho, servem para a mesma coisa. Agora, se eu tenho lá um saco que tem parafuso, tem prego, parafuso grande, prego pequeno, tem encaixezinho de plástico, parafusinho de plástico, coisa, aquilo é heterogêneo, não é homogêneo. Por quê? Porque ali eu tenho, literalmente, um balaio de gato, né? Está tudo misturado. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim, ó, vocês abandonaram o verdadeiro evangelho, eu fico abismado que vocês abandonaram o verdadeiro evangelho por um outro evangelho, por um héteros, porque no versículo 7 ele vai dizer que na realidade não é evangelho. Olha o versículo 7 ali. Na verdade, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Essas pessoas estão trazendo um outro evangelho que não é necessariamente o evangelho. E esse é um motivo pelo qual Paulo está escrevendo essa carta. E aí, olha o que ele fala a partir do versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente, héteros, daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente, de novo aqui, ó, daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Deus. Agora, essa parte que eu quero que nós peguemos hoje dessa epístola aos Gálatas. Esses breves 4 versículos do 6 ao 10, onde Paulo agora está fazendo um apelo, ele diz assim, eu estou admirado que vocês já começaram a trocar o evangelho. Estou admirado que vocês já começaram a mudar aquilo que Deus estabeleceu. E aí, então, a luta de Paulo agora é entre o evangelho genuíno e a apresentação a respeito do evangelho falso. Esse é o maior risco da igreja. Tem uma história, eu acho que eu já contei para vocês aqui essa história, mas eu quero repeti-la porque eu acho que ela cabe bem aqui. Também me disseram, essa história chegou aos meus ouvidos dizendo que ela é verídica. Então eu vou contar para vocês como sendo verídica, mas eu não tenho como provar para você ser verídica, mas a história é mais ou menos assim. Diz que uma vez houve nos Estados Unidos um grande derrame de dólares falsos, numa época em que era muito mais difícil produzir notas à prova de falsificação, e era também muito mais difícil você ter elementos de aprovação da nota, né? Porque hoje tu vai no mercado, né? Aí tem lá o especialista, que é o caixa do mercado, e ele é especialista mesmo, ele trabalha todo dia com dinheiro, ele vai lá e dá aquela olhadinha, né? Já fez isso? Né? Eu não sei, às vezes, se eu fico ofendido ou não, o cara fazendo isso, porque, pô, tá levando a mal, né? Tá me levando a mal, tá achando que eu estou tentando te enganar, mas coitado, pensa quanta gente está ali, e provavelmente
uma porcentagem daquelas pessoas que passam pelo caixa do supermercado realmente quer enganá-lo. Então, ele faz bem em conferir tudo. Ou tem a canetinha aquela, né? O pessoal vai riscar lá, se ficar de uma cor é falso, se outra cor é verdadeiro. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu sei que tem isso. Tem alguns, esses dias eu peguei, eu disse, isso que é tecnologia, a pessoa passa num negócio que parece uma luz infravermelha, anota, e aí ele disse se está aprovado ou não. Eu disse, pô, legal isso aí, hein? Né? Hoje nós nem mais estamos usando muito isso, né? Porque hoje é o cartão que você não precisa nem botar senha, é por aproximação, ou é o Pix, né, que tu já faz, nem precisa muito de dinheiro físico, né? Mas isso aconteceu na época que dinheiro físico era a coisa mais importante do mundo. E aí, então, diz que as autoridades disseram assim, puxa, nós temos que entender como é que nós vamos fazer para esse nosso pessoal identificar as notas de dólares que são verdadeiras e as que são falsas. Como é que nós vamos fazer? Aí teve um gênio lá que disse assim, gente, eu sei, deixa comigo que eu faço o negócio. Bom, beleza. Ele chamou os caixas dos bancos, pegou notas de dólares e disse para eles, olha, peguem essa nota, façam todo tipo de análise, peguem na mão, essa é uma nota verdadeira de dólar. Beleza, tá bom. O pessoal foi, tal, não sei o quê, segundo dia de curso, gente, está aqui, essa é uma nota verdadeira de dólar, pode olhar, pode pegar na mão, pode manipular, pode fazer o que você quiser, essa é uma nota verdadeira. Terceiro dia de curso, a mesma coisa, até que alguém levantou e disse, com licença, quando é que a gente vai começar a lidar com a nota falsa? Ele diz, nós não vamos lidar com a nota falsa. Porque se vocês souberem lidar com a nota verdadeira, vocês vão pegar a falsa na mão e vão dizer, isso aqui não está certo. É mais ou menos isso que Paulo está tentando dizer aos Gálatas. Paulo está dizendo, vocês precisam aprender a estar acostumados a exercer o evangelho verdadeiro. Quando vocês estiverem acostumados a exercer o evangelho verdadeiro, vocês vão ouvir alguma coisa e vocês vão dizer, isso tem cheiro estranho. Tem alguma coisa aqui que não está funcionando. Tem alguma coisa aqui que está fora. E é isso que nós precisamos aprender, porque hoje eu acho que, mais do que os Gálatas, você e eu estamos tendo muita oferta de evangelho por aí. E eu quero dizer para você que muitas das ofertas que você encontra pelo evangelho por aí, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja onde quer que você esteja indo, você recebe promoção do evangelho. Muita dela é boa, aproveite, consuma, mas tem muita coisa ali que não é boa. Tem muita comida ali que está estragada. Tem muita coisa ali que está equivocada, que vem da mente de homens, que sai da mente de alguma pessoa que acha que inventou a roda e vai trazer uma nova proposta. Então, o que eu quero dizer para você é que Paulo já fechou essa roda. Paulo já explicou aqui na carta aos Gálatas o que realmente é o evangelho. E é por isso que eu quero apresentar para vocês essa carta aos Gálatas, porque essa carta aos Gálatas, ela é o evangelho verdadeiro. E se você entender a proposta de Paulo aos Gálatas, você não vai mais consumir coisa ruim por aí. Há também uma pesquisa que diz que, se eu sair da rua aqui agora, Moreira César com a Rosete, obrigado, com a Rosete, e eu chegar à esquina da Moreira César com a Sinimbu, lá em cima, e eu mexer em todas as lixeiras de lixo orgânico, aquelas verdinhas, é bem provável que eu consiga sair com um prato de comida boa e aceitável lá na Sinimbu. Eu recolho um pouquinho aqui, eu recolho um pouquinho lá, eu recolho um pouquinho ali, e eu vou recolhendo. Quando eu chegar lá na Sinimbu, eu tenho um prato de comida aceitável. Já foi feita uma pesquisa e diz que isso é verdade. Você gostaria de mexer na lixeira daqui até a lixeira da Sinimbu e pegar uma comida hoje? Para almoçar, claro. Por que você não quer fazer isso? Porque pode estar contaminada. Porque eu tenho muito lixo que remexer para tirar alguma coisa boa.
Provavelmente, se você colocar no YouTube ou qualquer outra parte da internet, cristianismo, estudo em Gálatas, alguma coisa assim, você vai receber um monte de coisa. Só que é tanto lixo que você vai ter que remexer, que talvez depois de ter lido várias coisas, você saia com alguma coisa boa. Se nós não fazemos isso com a comida, por que fazemos isso com a nossa espiritualidade? Por que estamos buscando espiritualidade em qualquer lugar por aí? E pior, nós não estamos conseguindo identificar o lixo, nós estamos comendo, como o Gava falou, comida contaminada. Nós estamos tendo problema de alimentação e nutrição espiritual adequada. Por quê? Porque tem muito lixo sendo oferecido para todo mundo aí. Como o lixo que era oferecido pelos judaizantes e pelas outras culturas religiosas na época de Paulo, lá na Galácia. Por isso, estou dizendo para você, o Edgar lá disse que não pode consumir conteúdo do YouTube. Eu não disse isso. Eu só estou dizendo, se você vai consumir do YouTube, saiba de quem você está consumindo. Para que essa comida seja suficiente para te alimentar espiritualmente. Tenha fontes boas. Por isso que aqui em Caxias, você já tem um restaurante favorito. Você vai aqui, você vai lá, e inclusive tem os restaurantes que você não vai. Porque aquilo vai te fazer mal, você pode ter alguma restrição, então tu não pode comer qualquer coisa. Então você já escolhe os restaurantes adequados. Pois é, faça isso. É aquele negócio que alguém diz assim, puxa, eu queria comer um negócio agora, o que tu aconselha? É aquela primeira coisa, olha, eu aconselho você ir em tal lugar. Por quê? Porque a comida ali é boa. A comida ali é saudável, a comida ali é adequada. Ali é um lugar limpinho, você pode ir lá e o pessoal vai te atender bem. Então saiba onde ir. Então não estou dizendo para você parar de se alimentar de qualquer fonte, mas estou mandando você escolher muito bem sobre quais fontes você vai se alimentar, porque se você não cuidar isso, provavelmente você vai estar trazendo porcaria espiritual para dentro do teu cristianismo, para dentro do teu dia a dia, para a expressão da tua fé. E isso é um risco. É isso que Paulo está dizendo aqui a esses Gálatas. E ele fala agora, então, de um perigo real, e eu vou acrescentar um perigo que é atual. Então eu vou falar de um perigo que Paulo tinha lá, mas também que hoje nós temos aqui, que é um pouquinho diferente. Então o primeiro perigo que Paulo vai falar aqui, é que Paulo está falando sobre a religiosidade rigorosa como um risco para o cristianismo recém-introduzido. Paulo diz que ser um cristão legalista, ser um religioso legalista, ser um religioso que acrescenta várias leis dos fariseus na sua vida, que os fariseus eram o partido que estavam presente aqui, bem especificamente, é um risco enorme. Acrescentar religiosidade excessiva ao cristianismo é um risco gigantesco. Porque Paulo vai falar em várias de suas cartas que a lei produz escravidão. Então, ser um cristianismo religioso é estar debaixo do jugo da escravidão. Paulo vai já iniciar o capítulo 6 de Gálatas, dizendo assim, capítulo 6. Capítulo 5, ele fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós vamos lidar melhor com esse texto aqui, mas eu quero que esse texto fique para você. Você foi chamado para a liberdade, não mais para ser escravo. Qual que é o problema da lei? A lei é ruim? O próprio Paulo vai esclarecer aqui que não, a lei é boa. A lei é muito boa porque ela tem um papel. Ela tem o papel de apontar. Romanos 5:20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então a lei, ela aponta o erro. Mas por que ela torna uma escravidão? Porque a lei aponta o erro sem te dar o poder de se libertar do pecado. Então toda pessoa que volta a se estabelecer em um jugo de escravidão legalista, ela está para sempre ali colocada. Por quê? Porque a lei não tem poder para te libertar. Cristo tem. Cristo pode dar o poder para você se libertar dessa religiosidade. Então a lei, ela produz escravidão, por quê? Porque ela só condena. Por isso que quando você age fora da lei, em um país sério, você é preso.
Você é preso. Você é colocado atrás da grade e você vai pagar aquela quebra da lei que você fez. A lei condena. Então a lei traz escravidão. A lei traz pressão, a lei traz peso. Ela produz pessoas atormentadas, que estão a toda hora tentando encontrar o pecado em tudo, ou tentando se livrar de tudo. Ah, não pode isso, ah, não pode aquilo, ah, não pode aquela coisa, ah, não. Cara, você vai ficar só em casa, porque você não vai poder sair na rua. Era o que acontecia, por exemplo, entre os judeus. Eles não podiam passar pela sombra de um samaritano. Por isso que eles identificavam muito bem, eles tinham que saber identificar o samaritano, para não passar pela sombra do samaritano. Ele não podia se tornar impuro, por isso que a toda hora Jesus está com seus discípulos lá. Por que eles não jejuam? Por que eles não lavam as mãos? Por que não guardam o sábado? Toda hora perguntando isso para Jesus, Jesus dizendo, gente, vocês estão fora da cabeça. Mateus 23, a resposta que Jesus dá ao tipo de farisaísmo que ele estava passando. O excesso de religiosidade produz pessoas atormentadas, pessoas que estão a todo momento com medo de receber o juízo de Deus por ter comido alguma coisa, por ter visto alguma coisa, por ter feito alguma coisa. E aí Paulo está dizendo, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Não voltem a um jugo de escravidão. Ela produz algo pior ainda, porque se eu acho que o pecado está ali fora, eu penso que eu sou santo. O pecado é só do outro. O outro é pecador. Eu não, eu estou consagrado. Estou aqui agora, não tenho nenhum problema. Você é pecador. E aí eu começo a apontar. Você é pecador porque está vestido uma bermuda. Você é pecador porque não botou um sapato. Você é um pecador porque, sei lá. E aí a gente começa a criar classes. E é por isso que o excesso de religiosidade é um prejuízo para a igreja. A nossa liberdade repousa onde? Gálatas 5,16. Eu já falei que Paulo inicia o capítulo 5. Perdi Gálatas aqui. Aqui. Eu disse que Paulo inicia o capítulo 5 dizendo que nós fomos chamados para a liberdade, mas no versículo 16 ele fala, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha o poder aí onde é que está. Está em eu viver uma vida santa? Está em eu não me contaminar com comida, em eu guardar o sábado? Não. O poder está ali, viver pelo Espírito. Para que eu não satisfaça os desejos da carne. Não é a religiosidade que me compra a santidade, mas é uma vida debaixo do Espírito de Deus. E Gálatas vai ensinar isso. Então, a nossa declaração de justiça repousa na cruz, que é o que nós estamos comemorando hoje aqui com a ceia. Nossa declaração de justiça repousa na cruz em que Cristo comprou nossa liberdade de uma vez por todas, pagou todo o pecado. Não há nada mais para ser feito, não há nada mais que ser feito, não há nada mais a ser acrescentado. Então a religiosidade excessiva é um perigo para o cristianismo. E agora eu quero acrescentar algo que Paulo não fala na carta aos Gálatas, mas eu acho que é um risco real que nós corremos hoje. O evangelho sem poder transformador não é evangelho. E eu acho que esse é um risco que nós corremos hoje em dia também. Nós estamos sendo também oferecidos a um tipo de evangelho que diz assim, não precisa se incomodar. Não, fica como está. Fica como está, não muda. Jesus ele está quase implorando para entrar na tua vida, ele só quer um cantinho da tua casa, e ele não vai te incomodar, não vai pedir para mudar nada. Jesus é quase um coitado entrando na vida da pessoa, dizendo assim, olha, não precisa o sofá, não, me dá aquela cadeirinha ali, eu só vou ficar sentado aqui porque eu quero só te abençoar, querido. Não precisa se incomodar, não precisa mudar nada, não precisa mudar valor, não precisa trocar agenda para ficar mais perto de mim, não precisa nem ler a Bíblia, não precisa mudar o quê? Você quer enganar as pessoas? Você quer continuar com uma vida sexual ilícita? Não tem problema, pode continuar. Eu estou aqui só para conseguir te abençoar um pouquinho. Esse tipo de evangelho também não funciona, galera. Não funciona. Essa tentativa de criar um evangelho politicamente correto não é certa, não vai dar certo.
Esse evangelho que está mais conectado a essa demanda hoje que nós temos de sermos aceitos é o que Paulo vai quebrar no versículo... deixa eu voltar aqui. É o que Paulo vai quebrar no versículo 10 do capítulo 1. Acaso busco eu a aprovação dos homens? Ou a de Deus? Eu não estou aqui para buscar a aprovação de homens. Então, essa tentativa não vai dar certo. Essa sociedade que está tentando apresentar para nós uma falsa ideia de amor, de aceitação e tudo mais, é uma balela, gente. E eu não estou falando do evangelho, estou falando da sociedade. Porque essa sociedade que diz que nós devemos aceitar todas as coisas é a sociedade que mais tem produzido divórcio na história. Essa sociedade que diz que o amor vence tudo, vence todos, tem produzido o maior número de famílias desestruturadas, cujos filhos, os pais não se conhecem. Nós vamos comemorar semana que vem o Dia dos Pais, e eu espero que comemorem, sim. Mas é a sociedade que não pode mais na escola fazer Dia dos Pais, porque não tem pai, porque o pai isso, porque o pai aquilo, porque... Eu não estou entendendo aonde que essa sociedade agora está dizendo que nós vamos consertar o mundo. A sociedade que mais prega um amor super tranquilo é a que mais tem se distanciado entre as pessoas, causado divisão e problemas. Sério que nós vamos adaptar o evangelho a esse tipo de sociedade? Aí nós criamos esse tipo de evangelho. Não, senta aí, como é que tu está? Não tem problema. Jesus não quer transformar nada, Jesus não quer mudar nada. Aquilo que Paulo falou em Romanos 12, 1 e 2, imagina. Esquece, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não, continua com teus valores, continua com a tua agenda, continua com as tuas cobiças, continua correndo atrás do que tu quer, e tudo bem, né, gente? Venham aqui e vamos escutar uma palavrinha motivacional, e vai estar tudo legal, fica tudo tranquilo, hashtag paz, vamos para casa. Não vai dar certo. Não, esse tipo de evangelho não dá certo. E é isso que Paulo também está tentando, de certa forma, explicar, mas esse é um problema que acontece nos nossos dias. O evangelho, sim, para ser verdadeiro, ele tem que levar à transformação, ele tem que bater fortemente com a tua mente, com os teus valores, e te constranger em algumas coisas que você diz assim, puxa, eu estava andando no lado errado. Por isso que a gente fala que quando você encontra Cristo, há uma conversão. Lembra das aulas de direção? O que é uma conversão à direita, uma conversão à esquerda? É uma mudança de caminho. Se o evangelho vem para me deixar no mesmo caminho, para que evangelho? Mas então eu sigo o meu caminho sozinho? Não preciso do evangelho. É o que o mundo está dizendo por aí. Não preciso de Cristo. Já estamos indo para o lugar certo? Já estamos fazendo tudo certo? Para que botar um Jesus aí na história? O verdadeiro ministro de Cristo, ele precisa se comprometer com essa verdade. Paulo está falando de mim, mas está falando também de você. Olha o versículo 16 do capítulo 4. Paulo, quando ele foi difamado pelos judaizantes diante da igreja da Galácia, e a igreja da Galácia começou a dizer, realmente, eu acho que Paulo estava errado. Paulo agora, no versículo 16, diz assim, acaso tornei-me inimigo de vocês por lhe falar a verdade? É isso? Esse é o problema de vocês comigo? Eu levo a verdade para vocês e vocês se tornam inimigos? E é verdade. Quantos de nós aqui já não perdeu amizades, oportunidades e pessoas porque levamos a verdade? Não, fiquei chateado, fiquei magoado, falou aquilo de mim. Cara, foi para o teu bem. Foi para você tentar entender que Cristo tem alguma coisa a mais aí contigo. Porque o falso amigo que é bajulador, olha o versículo 17 que Paulo vai falar ali, os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ter zelo pelo bem, não apenas quando eu estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa, por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. Tem gente que gosta da bajulação, e aí forma ao redor de si o círculo dos bajuladores. Não anda com ninguém que fale a verdade, não fala com ninguém que a enfrenta, não fala com ninguém que cogita seus valores e coloca a luz do evangelho. Não, a gente vai se cercando de gente que só fala que nós estamos certos.
e só fala que tudo está bem, que inclusive tem a mesma a ideia de nós, né? O mesmo ideal, melhor dizendo, do que nós. Então nós nos cercamos desse tipo de gente, e aí a gente vive uma vida confortável. Por quê? Porque ninguém nos incomoda ali no meio. E Paulo é bem enfático em dizer, olha, eles estão querendo isolar vocês, tá? E é o que acontece. A maior parte das pessoas gosta do isolamento do círculo dos bajuladores. E aí passa a não mais andar com gente que realmente está promovendo ou tentando promover uma mudança, porque essa é mais uma agenda do mundo. Eu não ando mais com pessoas que me contaminam, que são tóxicas para mim. Talvez tu esteja nem andando mais com Jesus, porque Jesus é tóxico para ti. Jesus é tóxico para mim. Ele confronta meus valores. Eu tenho que readequar muitas coisas da minha vida. Eu tenho que refazer algumas coisas. Então, cuidado, talvez no teu círculo de isolamento, tu botou até Jesus para lá de fora. Por isso que lá em Apocalipse, Jesus está batendo a porta da igreja, esperando que ela o convide para o banquete. E é uma igreja. Esse versículo não é evangelístico. A igreja, Jesus deixou Jesus lá de fora da porta. Talvez, quem sabe, nós estamos deixando Jesus de fora e ele está lá. Quem quer entrar? Jesus. Jesus. Não, muita toxicidade. Mas como é que Jesus vai lá e bate na minha porta? Às vezes por meio de um Lucas, às vezes por meio de um Marcelo, às vezes por meio de um Samuel. Não, mas essas pessoas são tóxicas. Como eles estavam fazendo com Paulo aqui. Paulo é tóxico. Eu não vou me mexer com Paulo. Só que Paulo era o enviado de Deus para falar para essa igreja. O que nós vamos fazer? Abre o olho, igreja. Está na hora de você e eu aplicarmos Gálatas 2:20 de uma vez por todas. Essa é a igreja verdadeira de Cristo. Esse é o versículo tema da minha vida. Esse é o versículo que, se um dia, por alguma demência, eu quisesse fazer uma tatuagem, brincadeira, quem tem tatuagem não é brincadeira. Mas se um dia, quem sabe, talvez eu acordasse dizendo assim, quero fazer uma tatuagem, eu tatuaria Gálatas 2:20. A única tatuagem que talvez eu faria. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, é esse corpo físico aqui, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou a gente vive isso, ou a gente vai só brincar de cristianismo. Nós precisamos viver Gálatas 2:20, porque Gálatas 2:20 fala que eu e você temos que morrer. Olha de novo ali o que Paulo fala ali. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Me dá uma interpretação diferente de que eu morri. Me dá uma interpretação outra que pode ser ali. O que Paulo disse ali? Eu já fui para o beleléu. Fui a óbito. Não tem mais o que fazer. Gálatas 2:20, nós precisamos morrer e não voltar mais. Porque quem é que tem que voltar? Aí continua o versículo agora ali. Portanto, já não sou eu quem vive, vírgula, mas Cristo vive em mim. Nós morremos e Cristo agora volta. Nós precisamos deixar o Messias viver a nossa vida. Por quê? Porque é Ele que tem vida. Nós só temos morte, nós só temos pecado, nós só temos destruição. O Messias passa a viver agora. E isso é a vida pelo Espírito que eu sei que Paulo propôs lá no versículo 16 do capítulo 5. Vivam pelo Espírito e aí vocês não vão satisfazer os desejos da carne. E aí nós vamos ver, quando nós estudarmos melhor Gálatas, sobre o fruto do Espírito versus as obras da carne. O fruto do Espírito aniquila, anula as obras da carne. Mas como é que eu vou fazer isso quando eu vivo pelo Espírito? Como é que eu vivo pelo Espírito quando crucificado eu fui com Cristo? Por isso já não eu, mas Cristo vive em mim. É isso que você e eu precisamos fazer. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar só brincando de cristianismo. Então é por isso que nesse momento eu quero convidar todo aquele que já
entendeu a sua mortificação em Cristo. Eu quero convidar todo aquele que gostaria de estabelecer a sua mortificação em Cristo a participar de um momento que Cristo estabeleceu como meio pelo qual ele transformou a Páscoa. Foi numa quinta-feira, enquanto os judeus estavam se preparando para a festa da Páscoa, que Jesus chama seus discípulos em um grande salão, um cenáculo preparado. E durante a participação da Páscoa, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele começou a ensiná-los, ele indicou quem ia trair, Judas sai andando, e depois que Judas sai, ele estabelece um novo mandamento agora, dizendo assim: este é o meu cálice, e esse cálice aqui tem o meu sangue, bebam todos vocês para lembrarem do meu sacrifício. E também da mesma forma, o pão que foi partido e entregue entre os discípulos, Jesus dizendo: esse é meu corpo que foi esmagado e entregue para vocês. Agora comam desse pão, porque sempre que vocês fizerem isso, lembrarão do meu sacrifício. Então agora eu quero te convidar a vir aqui na frente, pegar esses elementos, e nós vamos participar juntos da ceia, depois que eu vier aqui, que o louvor tocar uma música que eles separaram para nós aqui. Ok?